Irmãos queridos, este é o momento da exposição da palavra do Senhor. Por favor, abra a sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1. Nós iniciamos recentemente uma nova série sobre este livro tão precioso, esta carta tão oportuna para nós, que é a carta aos Filipenses. Filipenses, capítulo 1. Hoje nós vamos expor os versos 12 a 26. Filipenses, capítulo 1, a partir do verso de número 12. Peço que os irmãos acompanhem com atenção, com fé. Todos, as crianças, adolescentes, jovens, adultos, os que nos acompanham pela transmissão, acompanhem todos a leitura da palavra do Senhor, que diz assim: Quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho. De maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que estou preso por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar a palavra com mais coragem. É verdade que alguns proclamam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, porém, pregam Cristo por interesse pessoal, não de forma sincera, pensando que assim podem aumentar meu sofrimento na prisão. Mas que importa, uma vez que, de uma forma ou de outra, Cristo está sendo pregado, seja com fingimento, seja com sinceridade? Também com isto me alegro, sim, sempre me alegrarei. Porque estou certo de que, pela súplica de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, isto resultará em minha libertação. Minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que, com toda ousadia, como sempre, também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero. Assim, não sei o que devo escolher. Estou cercado pelos dois lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por causa de vocês, é mais necessário que eu continue a viver. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vocês, para que progridam e tenham alegria na fé. Deste modo, vocês terão mais motivo para se gloriarem em Cristo Jesus por minha causa, pela minha presença de novo no meio de vocês. Até aqui a palavra do Senhor. Que o Senhor, queridos, aplique aos nossos corações a sua santa e preciosa palavra, em nome de Jesus. Amém. Talvez você já tenha dito coisas do tipo: puxa, mas que azar que isso aconteceu comigo. Isso não podia ter acontecido comigo, mas foi uma falta de sorte muito grande. Tem gente, aliás, que baseia sua vida nisso: sorte, azar, acaso. Tem gente que acha que a vida é uma sucessão de causas aleatórias. O que acontece, acontece por acaso. Tem gente que não consegue enxergar a vida pela lente do Evangelho. Então olha para a vida como se tudo fosse acaso, sorte. Os materialistas, aqueles para os quais a vida é apenas um amontoado de matéria, são apenas átomos que se juntam e formam matéria. Para aqueles cuja vida não é nada além da nossa própria existência, uma existência aleatória, a vida é assim. É cercada então de sorte, de azar, de casos e descasos. Mas veja, nós não. Se você está em Cristo, você deve ser alguém que olha para a vida não como uma sucessão de coisas fortuitas, uma sucessão de coisas aleatórias, mas a vida como dirigida por Deus e para a própria glória de Deus. O cristão não pode olhar para as circunstâncias como se tudo fosse sorte, como se tudo fosse acaso. Como diz o antigo hino: as tuas mãos dirigem meu destino, acasos para mim não haverá. É assim que você tem enxergado a vida? Sabe, queridos irmãos, quando nós enxergamos a vida por uma perspectiva errada, sem entender, sem olhar além, nós nos desesperamos,
Porque quando as coisas acontecem fora daquilo que nós planejamos, daquilo que nós desejamos, aquilo tira a nossa base e nós nos desesperamos, nós nos desanimamos. Mas quando nós olhamos para a vida na perspectiva do Evangelho, quando nós entendemos que existe um Deus que governa todas as coisas, todo o universo, e isso Ele faz de forma sábia, para a glória dEle, para o bem do seu povo, meus irmãos, não há por que se desesperar. Ainda que as coisas fujam do nosso controle, ainda que as coisas aconteçam de um jeito diferente do que nós planejamos, não há por que se desesperar. Nós olhamos aqui para a carta de Paulo e nós estamos lendo esta carta, nós estamos estudando e lendo essa carta juntos, e nós vemos o apóstolo do Senhor preso, nós vemos o servo do Senhor preso, algemado, nós vemos o servo do Senhor, e provavelmente ele estava preso em Roma, e nós não estamos lendo ele reclamando, ele praguejando, ele murmurando, ele lamentando, não. Nós vemos o apóstolo do Senhor dando notícias para os irmãos lá da igreja de Filipos, dizendo que ele estava preso e isso tinha um propósito, entendendo que a vida dele tinha um propósito, entendendo que tudo está debaixo do controle do Senhor. Nós vemos o servo do Senhor não triste, não angustiado, não desesperado, não ansioso, mas um contentamento no Senhor. E hoje, queridos, nós vamos aprender, olhando para este texto que acabamos de ler, quais são as bases do contentamento. Quando nós chegarmos no capítulo 4, Paulo vai deixar ainda mais claro, o seu contentamento no Senhor. Ele diz, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Mas desde aqui do capítulo 1, nós podemos entender porque é que quando ele chega no capítulo 4, ele diz, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E nós precisamos aprender isso porque você, cristão, você não pode, se sentindo pego de surpresa diante da mudança de circunstâncias, se desesperar, ficar ansioso e com medo. Você precisa aprender também a viver contente em toda e qualquer situação. Mas como, queridos, viver contente em toda e qualquer situação, mesmo como Paulo na prisão? Hoje nós vamos aprender as bases disso. Nós vamos aprender 2 lições muito preciosas, basicamente. É possível uma vida de verdadeiro contentamento quando nós entendemos que Deus rege todas as coisas. E não somente rege as circunstâncias, mas também a nossa vida. E por isso a nossa esperança em Cristo não está apenas nesta vida, mas além desta vida. É possível então, meus irmãos, uma vida de verdadeiro contentamento, independente das circunstâncias, quando nós cremos que Deus dirige todas as coisas de maneira sábia e com propósito. Não apenas as circunstâncias, mas a nossa própria vida. E é por isso que podemos ter esperança em Cristo, além desta vida, nesta vida e além desta vida. Esse é o resumo da mensagem desta manhã. As crianças já receberam a folhinha aí, vocês, crianças, vão desenhar o que vocês estão entendendo da mensagem, tá bom? E vocês já estão aprendendo, a primeira lição para nós aqui é que existe um Deus que governa todas as circunstâncias. Preste atenção, crianças, adolescentes, jovens, adultos, existe um Deus e nós precisamos confiar no Deus que dirige todas as circunstâncias. Olhe comigo novamente, verso de número 12. Quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que estou preso por causa de Cristo. Queridos, o apóstolo do Senhor, como nós temos visto, como nós vimos nas 2 mensagens passadas, ele preso em Roma, ele recebe uma oferta por parte dos irmãos lá da igreja de Filipos, irmãos que ele conhecia porque 10 anos antes dele escrever essa carta, ele passou por Filipos, ele fundou uma igreja lá, ele serviu ao Senhor, ele serviu aos irmãos ali. E ao longo desses 10 anos em que Paulo sai de Filipos para pregar o Evangelho em outras localidades, aqueles irmãos puderam se associar a Paulo, como nós vimos no domingo passado, através de ofertas. Então aqueles irmãos demonstraram amor a Paulo, afetividade por Paulo e amor pela obra do Senhor, contribuindo financeiramente, orando pelo apóstolo do Senhor. Então Paulo, agora em Roma, preso, ele recebe, através de um homem chamado Epafrodito, que sai lá de Filipos, vai até Roma, ele recebe a oferta daquela igreja. E Paulo então está respondendo, Paulo está escrevendo esta carta para agradecer aos irmãos pelo cuidado deles. Mas Paulo vai deixar claro nesta carta, e nós veremos isso quando chegarmos no capítulo 4, que a alegria maior dele não estava na oferta, estava no Senhor, que o supria, naquele que Paulo podia todas as coisas,
naquele que o fortalecia, mesmo coisas difíceis, mesmo enfrentar a prisão. E Paulo então agora está dando notícias para aqueles irmãos, e percebam, no relato de Paulo, não é apenas um relato de, olha, está tudo bem, eu estou passando por isso, por aquilo, é mais do que isso. Paulo, meus irmãos, está dando notícias, está instruindo aqueles cristãos. Paulo está ensinando aqueles cristãos, e o Senhor está nos ensinando hoje também, através desta carta que Deus, por sua fidelidade, providência e poder, preservou para nós nos dias de hoje. Então percebam que Paulo, na prisão, ele vai dar notícias para os filipenses, e ele diz que a prisão dele não era acaso. Percebam, irmãos, que a prisão de Paulo não foi acaso, não foi azar, não foi uma questão de karma. Paulo está pagando os seus karmas, nada disso, bobagem, quem pensa numa coisa dessa? Percebam que Paulo entendia que seu aprisionamento estava contribuindo para que o evangelho chegasse em Roma. Paulo tinha essa perspectiva, e vejam, de duas maneiras. Primeiro, porque conforme você pode perceber no verso de número 13, ele diz assim: de maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que estou preso por causa de Cristo. Toda a guarda pretoriana. Paulo estava preso numa cadeia em Roma, alguns acreditam até que poderia ser uma casa em que Paulo estava preso em Roma, mas fato é que Paulo estava bem guardado por guardas da guarda imperial. A guarda pretoriana era uma elite da guarda, era a guarda do imperador. Pretoriana porque era a guarda do pretor. Pretor era um magistrado, era um governante, então era a guarda do palácio. Paulo, ele ficava ali preso, e não tinha jeito, havia lá uma escala, e eu não sei se era de 12 em 12 horas, se era diário, quanto tempo era, mas a cada tempo ficava um guarda ao lado de Paulo. E Paulo aproveitava a situação, ao invés de ficar jogando conversa fora, falando de política, futebol, ao invés de ficar praguejando, murmurando, Paulo aproveitava aquele guarda da guarda do imperador ao lado dele para pregar a palavra. E aqueles homens não tinham muita opção. Talvez alguns até ficassem dizendo, para de falar, não quero ouvir, não sei. A Bíblia não diz, mas o que a Bíblia diz é que pelo menos alguns deles deram ouvidos à pregação de Paulo. Enquanto estavam lá de sentinela, guardando a Paulo, cumprindo ali a sua obrigação de guarda, na escala que eles tinham que cumprir, eles ouviram do Evangelho. E aqui nós vemos Paulo dizendo que a guarda, ele falando que a guarda pretoriana, ele fazendo menção desta guarda, de maneira que a guarda pretoriana e todos os demais sabem que estou preso por causa de Cristo. Se os irmãos forem um pouco à frente, chegarem no capítulo 4, lá no finalzinho, vejam que ele diz no verso, ele está fazendo a sua saudação final, a partir do verso de número 21, ele diz assim: saúdem cada um dos santos em Cristo Jesus, os irmãos que estão comigo mandam saudações, todos os santos mandam saudações. Agora olha o que ele escreve, especialmente quem? Os da casa de César. Não é impressionante isso, irmãos? Havia convertidos na casa de César, havia convertidos entre aqueles próximos ao imperador. E a pergunta é, como essa gente se converteu? Como essa gente próxima ao imperador ouviu o Evangelho? Porque Paulo aproveitou a oportunidade, estando preso, evangelizou os guardas. E através da conversão daqueles guardas, aqueles guardas evangelizaram outros, e então o Evangelho chegou até a casa de César. Irmãos, Deus usa métodos bastante interessantes e Ele tem os seus caminhos, mas fato é que Deus vai fazer com que a sua palavra possa permanecer e possa continuar, independente das circunstâncias, porque o Deus que estabeleceu que a sua palavra seja pregada é o Deus que dirige as circunstâncias. Então Paulo consegue perceber, e ele escreve isso aos filipenses, que a sua prisão não era questão de azar, questão de karma, questão de acaso, mas era algo proposital. A guarda pretoriana sendo evangelizada, o evangelho chegando aos da casa de César. E nós percebemos, meus irmãos, que há essa compreensão de que nada é acaso, de que Deus usa inclusive o nosso sofrimento para cumprir os seus propósitos. Paulo enxerga que aquela sua prisão,
e não era algo agradável. Paulo não estava numa colônia de férias, Paulo não estava num resort, Paulo estava numa prisão, não era algo agradável. Paulo não estava tendo prazer na prisão, mas Paulo entendia que através daquela prisão Deus cumpria os seus propósitos. E quando nós entendemos, queridos, que nada é acaso, quando nós entendemos que nós trabalhamos onde nós trabalhamos não por acaso, que estudamos com as pessoas que estudamos não por acaso, que quando estamos numa fila, quando estamos num consultório e há pessoas ao nosso lado e nada disso é acaso, nós aproveitamos as oportunidades. Seus filhos não são seus filhos por acaso, a sua família não é sua família por acaso. É fato que alguns gostariam de poder, fazer algumas mudanças aí, eu queria ter um outro cunhado, queria ter uma outra sogra. O fato é que nada é acaso na nossa vida, nada é acaso. A prisão de Paulo não era acaso. E vejam que ele percebe que não somente aquela prisão estava servindo para que os da casa de César ouvissem do Evangelho, através da guarda, mas também que irmãos estavam sendo encorajados através do que estava acontecendo. Olha o que ele diz no verso número 14, olhe novamente o verso número 14. Ele dizia: os irmãos em sua maioria, estimulados no Senhor por minhas algemas, ou seja, pela minha prisão, ousam, olha que interessante, ele diz, ousam falar a palavra com mais coragem. É curioso porque poderia acontecer que os irmãos, ao saberem da prisão de Paulo, ficassem intimidados. Escuta, gente, olha, vocês viram o que aconteceu com Paulo? Por causa de pregar o Evangelho, cadeia. Gente, não é melhor a gente dar uma maneirada? Talvez, vamos esperar a poeira baixar, Porque senão vai acontecer a mesma coisa com a gente. Não, irmãos, efeito contrário. Aqueles crentes percebem que o servo do Senhor está lá preso, está pregando o Evangelho, e Deus está cumprindo o seu propósito através da vida do apóstolo, e eles enxergam então que de fato Deus está no controle, e Deus usa as circunstâncias para a glória dele, para a expansão do Evangelho, e isso os encoraja a pregar, ainda que eles sejam presos. Ainda que isso venha acontecer com eles, eles começam a ser encorajados e ficam ousados na pregação da palavra do Senhor. Percebam então que Paulo olha para as circunstâncias sob a perspectiva do governo soberano e sábio de Deus. Se você ainda não entendeu isso, deixa eu explicar. O nosso Deus, o Deus da Bíblia, o Criador dos céus e da terra, Ele não apenas criou todas as coisas, como disse um filósofo no passado, aquele relojoeiro que construía um relógio, que fabricou um relógio, deu corda no relógio. Acho que as nossas crianças e adolescentes não têm ideia do que eu estou falando, da corda no relógio. Não tinha bateria, não tinha pilha nessa época. E o relojoeiro deu corda no relógio e deixou ele funcionando e se afastou. Para alguns filósofos, para a teologia relacional, que é uma praga que já há alguns anos até chegou ao Brasil, que diz assim, não, Deus abriu mão da sua soberania em respeito ao livre-arbítrio do homem. E eu não sei que livre-arbítrio é esse, se a gente não consegue nem escolher não pecar. Mas há aqueles que dizem assim, então Deus criou, mas Deus se afastou. Para esses, Deus está ausente. E o mundo está correndo, a história está acontecendo, mas Deus é um mero espectador. Não, meus irmãos, não é isso que a Bíblia ensina. Se você olhar para as Escrituras, você vai ler, por exemplo, o salmista dizendo no Salmo 93, reina o Senhor. No Salmo 97 ele diz a mesma coisa. Em várias passagens das Escrituras nós lemos que o nosso Deus, o Criador, Ele não apenas criou todas as coisas, mas Ele governa com poder, com sabedoria, com propósito todas as coisas. E Deus usa, queridos, mesmo a nossa aflição para cumprir os seus propósitos. Não sei se é possível projetar, eu separei uma frase do livro do Jerry Bridges. Se você puder, compre e leia esse livro, Confiando em Deus, mesmo quando a vida nos golpeia, aflige e fere. Ele expressou que Deus, em seu amor, sempre deseja o que é melhor para nós. Em sua sabedoria, Ele sempre sabe o que é melhor. E em sua soberania, Ele tem poder para fazer isso acontecer. Pense nisso. Nosso Deus, Ele não apenas tem todo o poder, mas Ele é sábio e amoroso. Então, em seu amor, sempre o deseja que é melhor para nós. Agora, você vai dizer assim, então, o que é melhor para mim, eu sei o que é melhor para mim. Deus tem que fazer o que eu acho que é melhor para mim. Não, nada disso.
Deus é que sabe o que é melhor para nós, e às vezes o que é melhor para nós envolve disciplina, envolve sofrimento, porque é para o nosso bem. Então, em sua sabedoria, Deus sempre deseja o que é melhor para nós, em sua sabedoria, diferente de nós, Ele sabe o que é melhor para nós. O maravilhoso é que em seu poder, em sua soberania, Ele pode fazer isso acontecer. Se você crê que Deus é poderoso, é sábio e é amoroso, então você não precisa se desesperar. Paulo sabia disso. Paulo estava preso, mas Paulo sabia que nada era acaso. Paulo sabia que Deus não é um ser poderoso e mau. Paulo sabia que Deus não era um ser amoroso, mas limitado. Paulo sabia que Deus tanto era poderoso quanto era amoroso. De forma que aqui nós temos o que nós chamamos na teologia de doutrina da providência. A doutrina da providência, queridos, ensina que Deus governa todas as coisas. De forma sábia, Ele dirige todas as coisas. E isso Ele o faz para a glória dEle e para o bem do seu povo. Ainda que esse bem possa envolver prisão, possa envolver desemprego, possa envolver enfermidade, possa envolver sofrimento. E no nosso sofrimento, Deus cumpre os seus propósitos. Estava lá Paulo sofrendo, mas a guarda pretoriana sendo evangelizada e os da casa de César, o evangelho chegando até os da casa de César. Estava lá Paulo algemado, mas isso encorajava os irmãos a pregarem com mais ousadia o evangelho, e Paulo compreende tudo isso. E a minha pergunta é: você compreende isso? Ou quando o sofrimento chega, bate à sua porta, chega na sua casa, você se desespera? Ah, meu Deus, Deus se esqueceu de mim, Deus não é bom. Eu não merecia estar passando por isso. Será que Paulo merecia? Não, deixa eu falar sobre alguém muito maior do que Paulo. Cristo merecia passar o que ele passou, mas Deus tem os seus propósitos. Deus usa o sofrimento do seu povo para o avanço do evangelho. Então percebam que a prisão de Paulo não era apenas resultado da pregação do evangelho. Porque sim, ele foi preso porque ele pregava o evangelho. Mas a prisão de Paulo não foi apenas resultado da pregação do evangelho, mas um meio para a pregação do evangelho. Não é curioso isso? Muito mais do que o resultado da pregação, era o meio que Deus estava usando para que o evangelho chegasse a Roma, chegasse à casa de César. Então Paulo, entendendo que nada era acaso, coincidência, sorte ou azar, Paulo aproveita as oportunidades. E eu pergunto: você tem aproveitado as oportunidades mesmo no lugar onde você não gostaria de estar? Porque tem gente que pensa assim: eu estou naquele emprego, eu não queria estar lá. Tá, você pode buscar outro emprego, você pode mandar currículos, você pode se preparar melhor e conseguir um outro emprego, mas enquanto você estiver ali, talvez até com pessoas difíceis que você não gostaria de estar, aproveite a oportunidade, dê frutos onde Deus te semear. Aliás, eu olho para a história do apóstolo Paulo e vejo isso. Ele está indo para uma cidade, ele fica enfermo, tem que parar num lugar, e aí ele prega o evangelho e funda uma igreja. Paulo está no navio e aí sofre um naufrágio, ele prega o evangelho. Paulo é preso, ele prega o evangelho e as pessoas se convertem. Percebe? Dar frutos onde Deus nos semeia. E nem sempre Deus vai nos semear onde nós gostaríamos de estar. Nem sempre. Mas aproveite as oportunidades. E isso só vai acontecer se você tiver de fato a consciência de que Deus governa todas as coisas de forma sábia e proposital, para a glória dele e para o nosso bem. E Deus governa as circunstâncias. Cristão, você precisa entender isso e ser um instrumento onde Deus te colocar. Eu me lembro de uma senhora lá de Jundiaí, ela já está com o Senhor. Dona Eliene sofria, ela tinha uma saúde muito debilitada e tinha um problema renal grave. E por vezes ela era hospitalizada. E eu me lembro de certa feita, visitando Dona Eliene, disse: minha irmã, mas esses dias que a irmã ficou hospitalizada, ela disse: não, pastor, não tem problema não. Olha, deixa eu dizer, eu tive internado agora, semana passada. Eu aproveitei, eu evangelizei os enfermeiros, evangelizei médicos, evangelizei a pessoa que estava do meu lado e começou a contar, e tinha uma senhora do meu lado, depois um senhor na cama do lado, e eu falei de Jesus. Percebe, meus irmãos? Aquela mulher entendia que nada é acaso, e mesmo naquele sofrimento, numa internação, Deus usou a vida daquela irmã para que pessoas ouvissem do evangelho. Eu nem tenho ideia o que Deus fez, e talvez ali até houve conversões, não sabemos, mas fato é que nós devemos, entendendo que Deus governa as circunstâncias, ao invés de nos desesperarmos, nos desanimarmos, ficarmos ansiosos, devemos entender: Deus sabe o que está fazendo.
Eu posso não estar entendendo agora esse sofrimento, posso não estar entendendo agora porque isso está acontecendo comigo, com alguém que eu amo, mas Deus tem os seus propósitos. Lá em Romanos 8:28, o mesmo apóstolo Paulo diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Há uma outra frase, se puder, do J.I. Packer, do James Packer, no seu livro Teologia Concisa, quando ele fala da doutrina da providência, você precisa entender a doutrina da providência, para que você não viva desesperado, ansioso ou com medo. Ele diz: a doutrina da providência ensina aos cristãos que eles nunca estão sob o domínio de forças cegas, azar, sorte, coisas do tipo, Tudo quanto acontece a eles, tudo quanto acontece a nós, cristãos, é divinamente planejado. E cada evento, eu creio nisso, cada evento é acompanhado de um novo chamamento à crença, à fé, à obediência, ao regozijo, sabendo que tudo é para o bem espiritual e eterno de cada um. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Paulo entendia isso muito bem. Então a primeira coisa que nós vamos aprender é isso. Existe um Deus que governa sobre tudo, governa as circunstâncias, e Ele o faz de forma sábia e proposital. Então, cristão, não se desespere, Deus sabe o que está fazendo. Ele sempre soube. Descanse, aproveite as oportunidades e sirva ao Senhor, dê frutos onde Deus te semear. Mas há uma outra lição para nós aqui neste texto, a partir do verso de número 19. Paulo mostra que ele entendia que Deus não somente governava as circunstâncias, mas Deus governava a sua vida. E Paulo demonstra que a esperança dele em Cristo era uma esperança nesta vida e além desta vida. Se você não quer viver uma vida ansioso, com medo e se desesperando com qualquer mudança, a sua esperança em Cristo tem que estar além desta vida. Você precisa entender que Deus governa sobre a vida e sobre a morte. Esta é a segunda lição para nós nesta manhã. Deus governa não somente as circunstâncias, mas governa a nossa vida. E governa sobre a vida e sobre a morte. Olhem comigo a partir do verso de número 19. Ele diz assim: porque estou certo de que pela súplica de vocês, com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, isso resultará em minha libertação. Paulo está preso, ele deseja ser liberto. Um pouco antes, eu acabei não mencionando, mas Paulo fala daqueles que pregam o Evangelho. E Paulo, só um esclarecimento, eu não podia deixar de falar isso, porque quando algumas pessoas leem os versículos anteriores, que Paulo fala assim: o que importa é que Cristo está sendo pregado, alguns pregam a Cristo por amor, sinceridade, outros fazem por motivos errados. Vejam, Paulo não está dizendo que por isso você não pode fazer críticas a igrejas que estão pregando outro evangelho. Diz assim: não, o importante é que Cristo está sendo pregado. Não importa, se falou de Jesus está tudo certo. Não é isso que Paulo está falando. Paulo está falando que havia aqueles que pregavam o evangelho verdadeiramente, o evangelho genuíno, mas com a motivação errada. Aí Paulo diz: não importa, o que importa, Deus é que vai tratar com essas pessoas. O que importa é que o evangelho verdadeiro está sendo pregado. Mas o que acontece por aí, em muitas igrejas, é que o evangelho verdadeiro não está sendo pregado. Está sendo pregado um outro evangelho. É a teologia da prosperidade, é a teologia da missão integral, que fala que o mais importante é o social. E nós não podemos aprovar essa pregação e dizer, como se Paulo estivesse dizendo aqui: não, o importante aqui está falando de Jesus. Não é isso que Paulo está dizendo, tá? Precisava fazer esse esclarecimento. Agora vejam, a partir do verso de número 19, Paulo entende que ele está preso, muito provavelmente ele estava aguardando um julgamento, e Paulo entende que Deus tinha propósito em tudo isso e controle sobre tudo isso, porque estou certo de que pela súplica de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, isso resultará em minha libertação. Paulo tem essa expectativa de que ele não continuaria preso. Se fosse o propósito do Senhor, ele seria liberto. Agora olha o que ele diz na continuação, verso 20: minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que com toda ousadia, como sempre, como tem sido, também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo. Agora olha o que ele diz: quer pela vida, quer pela morte. Paulo não traz aqui uma mensagem triunfalista dizendo: eu tenho certeza, Deus vai me dar vitória, Deus vai me libertar, e isso vai resultar na glória dele. Bem,
Poderia ser o caso de Deus libertá-lo e isso resultar na glória do Senhor. Poderia ser o caso de Deus livrá-lo da morte e isso serviria para a glória do Senhor e testemunho. Mas e se Deus não o libertasse? E se Deus permitisse que ele fosse morto? O que ele está dizendo? Ainda assim Deus será glorificado. Percebam o apóstolo do Senhor. Ele tinha consciência de que o Deus que guiava as circunstâncias, guiava também a sua vida. E Deus tinha controle sobre a vida e sobre a morte. E quando a nossa esperança está no Senhor, e é uma esperança além desta vida, meus irmãos, muda a nossa expectativa. E nós não ficamos mais desesperados, do tipo, qualquer doença, não, isso não pode me abater. Gente desesperada com medo de morrer. Paulo não tinha esse medo. Aliás, olhe comigo, ele diz na continuação, e esse é um dos versículos mais conhecidos e para mim mais impactantes de toda a Escritura. Ele diz, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo entendia que o Deus que governava as circunstâncias dessa vida era o Deus que tinha poder sobre a vida e sobre a morte. Um Deus cuja a nossa esperança, estando nele, é uma esperança de vida eterna. É o Deus que já planejou a nossa salvação, o Deus que prometeu que nós iremos viver e vamos reinar eternamente com ele. Um Deus que prometeu, como nós lemos em Apocalipse 21, quando Jesus fizer novas todas as coisas, não haverá choro, não haverá pranto, não haverá dor, não haverá luto, porque as primeiras coisas serão passado. Um Deus que nos promete vida eterna. Então Paulo não era alguém desesperado. Será que eu vou morrer? Meu Deus, e se minha vida acabar agora? Não, Paulo não tem problema com isso, porque para ele o viver era Cristo e o morrer era ganho. Porque Paulo entendia que a vida além desta vida é algo muito melhor. Olha o que ele diz, verso de número 22. Entretanto, eu continuo vivendo. Entretanto, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero. Assim, não sei o que devo escolher. Percebe o dilema que Paulo está passando aqui? Paulo entende que o viver é Cristo e o morrer é lucro, é ganho. Paulo entende que, como ele vai dizer à frente, partir e estar com Cristo é incomparavelmente melhor do que viver nessa vida aqui, cheia de problemas, de doenças, de dificuldade e sofrimento. Mas ele está vivendo um dilema. Por que ele entende? Enquanto ele está vivo, enquanto Deus está preservando a vida dele aqui, ele está sendo útil. Ele estava dando fruto onde Deus o semeava. E é por isso que ele, nesse dilema, ele diz, enquanto eu estou aqui, eu posso fazer algum trabalho sendo frutífero. Assim não sei o que devo escolher. Olha o dilema dele. Verso 23. Estou cercado pelos dois lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Perceba, ele não tem medo da morte. Ele entende que a morte para ele é lucro. Estar com Cristo é melhor do que o melhor que possamos viver nessa vida, porque estaremos com o amado da nossa alma. E ele está nesse dilema, e ele diz na continuação aqui, no verso de número 24, ele diz, mas por causa de vocês é mais necessário que eu continue a viver. E convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vocês, para que progridam e tenham alegria na fé. Desse modo, vocês terão mais motivo para se gloriarem em Cristo Jesus por minha causa, pela minha presença de novo no meio de vocês. Percebam então, Paulo passa a falar do futuro, e ele fala de duas coisas. As duas coisas, primeiro revela a possibilidade de um julgamento, como eu disse, iminente, mas Paulo sabia que Deus estava no controle de todas as coisas. E segundo, revela que o apóstolo estava vivendo esse dilema, morrer é lucro, estar com Cristo é incomparavelmente melhor, mas a vida é oportunidade para sermos instrumentos nas mãos do Senhor. Paulo não estava desesperado, angustiado, porque a esperança dele em Cristo era além desta vida. Paulo não se angustiava com as mudanças de circunstâncias, porque ele entendia que Deus governava as circunstâncias. E Paulo não temia nem mesmo a morte, porque Paulo sabia que Deus governa a vida e na morte. E o mesmo apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele vai dizer que nada poderá nos separar do amor de Cristo, nem mesmo a morte. É essa a sua esperança, cristão? É essa a sua convicção? Paulo expõe esse dilema e ele mostra que ele tinha esperança em Cristo além desta vida. Ele tinha finalidade, consciência da sua finalidade cristocêntrica. Cristo no centro, na vida e na morte. Você só vai viver uma vida, de fato, com contentamento, independente das circunstâncias, se você viver tendo a certeza de que Deus governa todas as coisas com um propósito sábio.
Vou pedir para que se coloque a última frase, para nós encerrarmos. Matt Pirman, ao tratar sobre o tema a importância da providência, ele escreve: o conhecimento da providência deveria nos manter longe do desespero. Em vez disso, dar-nos paciência e conforto, força e esperança nos sofrimentos e adversidades pelas quais passamos, por sabermos que toda dor tem um propósito. Em verdade, Deus só permite que males ocorram aos seus filhos para que um bem maior lhes seja assim produzido. Você crê nisso? Você crê que há um Deus que governa todas as coisas? Um Deus que governa as circunstâncias, nada é acaso. Um Deus que governa a sua vida. E a sua esperança neste Deus é uma esperança além desta vida. Você tem a esperança da vida eterna? Feche os seus olhos. Coloque a sua vida diante do Senhor. Nós aprendemos nesta manhã sobre as bases do contentamento cristão. Nós aprendemos que é possível sim uma vida de contentamento, de alegria e paz, mesmo em meio ao sofrimento. Quando a nossa confiança está no Deus que dirige, controla, governa todas as coisas. O Deus que governa tudo de forma sábia e para a glória dele e para o nosso bem. Ainda que ele permita o sofrimento, Deus tem um propósito. Nós aprendemos que o Deus que governa as circunstâncias governa a nossa vida, cada detalhe da nossa vida. E ele já nos garantiu a vida eterna. E o nosso viver tem que ser Cristo. E para nós a morte não deve ser algo desesperador, mas lucro. Porque partir e estar com Cristo é algo incomparavelmente melhor.